Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus, na sua infinita misericórdia, venha abençoar a todos os que participam dessa programação. Sejam amigos, sejam inimigos. Não importa, Deus é Deus e é misericordioso, e Ele, quando nós manifestamos um mínimo de fé na sua palavra, então Ele é compassivo, Ele é misericordioso para vir ao encontro da nossa necessidade. É isso mesmo, você que está aí sofrendo, gemendo, não sabe mais o que fazer da vida, você está desesperada, desesperado. Veja só o projeto de Deus para você. Porque como é que Deus se comunica com a gente? Como é que Deus se comunica com você? Como é que é possível Deus chegar até você agora, aí onde você está, gemendo, sofrendo? Como é possível? Ele chega através da palavra dele. Ele chega através da palavra. Quando a palavra chega a você e você recebe essa palavra, então você está recebendo o próprio Deus dentro de você. A palavra de Deus é o Espírito de Deus, é o Senhor Jesus, é a palavra, é o verbo que se fez carne. E a palavra que você recebe, ela não vai voltar para Deus vazia, mas ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Veja só o texto do profeta Isaías, quando Deus, através do profeta, dá o seguinte recado para todos os que creem, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. Ele diz assim: porque assim como desce a chuva, e a neve também, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra. Eu fico imaginando quando cai a chuva. Eu gosto muito de chuva, eu adoro a chuva, quer dizer, eu amo a chuva. Eu vejo a chuva caindo, eu admiro, eu contemplo o poder de Deus, porque a chuva cai e molha tudo, né? Não fica nada seco. Quando ela cai, onde ela cair, ela molha, ela umedece, ela traz vida, ela faz nascer a flor que estava morta, o capim que estava morto, ela faz brotar novas todas as coisas, vida por onde quer que ela caia. Então, assim diz o Senhor, assim será a minha palavra. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Quer dizer, da mesma forma como a chuva, quando cai, faz gerar vida nova, faz brotar aqueles ramos secos. Assim também, quando a palavra de Deus cai no coração,
daquele que está aflito, que está seco, que talvez seja como aquela terra árida, que é a terra rachada, de tão seca que está. Quando a chuva cai nessa terra árida, que talvez seja a sua vida, então ela umedece, ela absorve, a terra absorve aquela água e faz começar a gerar uma vida nova. É isso que Deus está falando. Você acredita nessa palavra? Você crê nessa palavra? Pois é isso mesmo. Se você crê, essa palavra é para você. Se você não crê, ela não é para você. Ela é para quem crê. A chuva umedece onde está seco. Então, onde há sequidão, onde há tristeza, angústia, depressão, onde há infelicidade, quando a palavra de Deus cai, ela umedece, ela faz novas todas as coisas, ela traz a vida, ela traz a vida. E é isso que Deus quer fazer com você, conforme Ele mesmo diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. Ele enviou a palavra dele e as coisas que não existiam vieram à existência. E até me faz lembrar daquele soldado romano, era um centurião, era chefe de 100 soldados, mas ele tinha um servo que estava acamado, doente, paralisado, sofrendo terrivelmente. E ele amava aquele servo. Ele amava aquele servo. E ele ouviu falar de Jesus. E ele ouvindo falar de Jesus, ele foi aonde estava Jesus e disse: Senhor, o meu servo está em casa sofrendo muito. Sofrendo muito. Ele era um servo tão saudável e tão fiel. De repente, pegou uma doença, ele está lá parado, está paralisado. Eu queria que o Senhor o curasse. Então, Jesus, imediatamente, Jesus, que nunca diz não para as pessoas, ele disse: eu irei lá para curá-lo. E o centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas manda uma palavra. Manda apenas uma palavra. Uma palavra. Manda uma palavra. E o meu servo será curado. E Jesus se admirou. Jesus ficou tão assim emocionado que disse para os seus demais discípulos: olha, nem mesmo em todo Israel achei fé como esta. Como viu, como o homem creu, aconteceu. Jesus, minha amiga e meu amigo, está buscando pessoas de fé, pessoas que creem na sua palavra. Nem mesmo em todo Israel achei fé como esta. Vai e seja conforme a tua palavra. Na mesma hora, o rapaz ficou curado. Na mesma hora, o rapaz ficou curado. Porque a palavra de Jesus chegou até ele, queimou as doenças, destruiu a enfermidade que estava com ele, e ele ficou são e salvo. Então, minha amiga e meu amigo, assim é a palavra de Deus. Onde ela cai, ela dá vida, ela cura, ela liberta. Você que está aí, por exemplo, nesse momento, sofrendo com a coronavírus, você está acamada, você está esperando uma chance para ser hospitalizada, não tem ninguém por você, você está isolada aí dentro de casa, no seu quarto, e sem assistência. A palavra de Deus chega a você aí agora.
A palavra de Deus chega aí onde você está. Você crê nessa palavra? Então seja curada agora. Seja livre agora. Seja liberta agora. Seja liberta dessas mazelas, dessa miséria, dessa pobreza. Seja liberta de tudo que você tem sofrido, de todos os seus sofrimentos. Porque a palavra de Deus assim garante. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então ela aconteça agora e traga a saúde, o livramento, traga a prosperidade para a sua vida, para a sua casa. É claro que ela cura na hora, ela prospera, ela abençoa, mas isso vai acontecendo pouco a pouco e você vai vendo a mudança na sua vida com a sua crença, com a sua prática, com a sua obediência à palavra de Deus. É assim que acontece. Deus não faz mágica, Deus não é mágico, mas Ele envia a palavra dEle como a chuva, e quando a chuva cai, então, pouco a pouco, as ervas vão nascendo. Pouco a pouco vai acontecendo o milagre, a vida, o milagre da vida. É assim a palavra de Deus. E isso aconteceu com essa médica, essa doutora. Veja o que aconteceu na vida dela. Ela médica, mas sofria muito. Até que um dia ouviu a palavra de Deus. E olha só o que a palavra de Deus fez na vida dela. Vamos assisti-la. Meu nome é Elisséia Zenaro, eu sou médica. Eu vim do Rio Grande do Sul, de uma família tradicional, católica, e eu tinha um sonho desde a infância. Meu sonho era de ser médica. Então, eu mergulhei nos estudos e o vestibular era muito concorrido. Então, a gente tinha que estudar muito. E isso me deixou bastante sobrecarregada, cansada. E nesse meio tempo, eu já tive episódios de depressão. Eu comecei a não ter mais ânimo, comecei a ficar muito aflita, tinha tristeza profunda, não via nenhum sentido na vida, tudo para mim estava escuro. E nesse tempo, durante a faculdade, eu olhava para aqueles pacientes terminais do hospital universitário e eu já ficava chorando. Minhas colegas ficavam perguntando por que eu estava chorando e eu estava super depressiva, eu não tinha mais força de estudar e concluir, né, o curso, e eu vivia um vazio muito grande. Inclusive eu tinha desejo de suicídio. Eu bebia também, estava bebendo já, e eu creio que se eu não tivesse sido conhecido a Deus, eu tinha potencial para ser alcoólatra. Porque eu bebia, eu gostava de beber. Em meio a essa depressão, eu fui procurar um colega psiquiatra, né? E aí ele me passou um remédio, que na época era a famosa pílula da felicidade, né? E ele me encaminhou também para uma psicóloga, para terapia comportamental, para eu ver aonde é que era a raiz da minha depressão, para eu entender um pouquinho o que se passava comigo, o que ocasionou a depressão. Então a psicóloga tentou ver a origem, a raiz da depressão, e o psiquiatra passava o medicamento. Mas mesmo assim, o vazio na minha alma continuava. E a psicóloga chegou para mim e falou: olha, eu não estou mais entendendo o que aconteceu contigo, acho melhor você parar com tudo, vamos parar e recomeçar, tudo de novo. Então, eu já tinha feito várias sessões, aí eu pensei parar e recomeçar tudo de novo, e fiquei me questionando e larguei. Parei com a psicologia e fiquei só com o remédio. Mas mesmo assim ele não estava fazendo o efeito que eu esperava. Eu comecei a ficar frustrada com a situação toda porque eu não reconhecia, eu não sabia qual que era o sentido da minha vida. Então eu saí lá do Sul, eu queria ser médica, eu queria crescer na vida, só que isso não estava trazendo para mim a devida alegria, a devida felicidade. Então eu comecei a ficar frustrada com a situação. Em pensamento, eu pedia para Deus para me curar, né? Mas a minha fé estava totalmente errada. A minha fé não estava no Deus, a minha fé estava nos outros, nos santos, né? Eu aprendi totalmente errado, eu não fui ensinado o caminho, né? Eu pedi um sinal para Deus e uma amiga da faculdade me falou da fé, me falou da Igreja Universal. E na época ela falou que ela tinha o Espírito Santo. E eu fiquei muito interessada, eu falei: como? Você tem o Espírito Santo? Então ela falou: então vem numa reunião de quarta-feira que você vai aprender como é que é
o caminho para ter o Espírito Santo. Eu não queria ir. Eu ouvia falar mal da igreja, né? O episódio que houve aquelas pessoas carregando sacos, para mim era saco de dinheiro, né? Então, comentava com a minha mãe, olha mãe, que absurdo esse pastor. A gente tinha esse preconceito mesmo. A dor era maior que o preconceito, tanto que a gente foi lá conhecer, né? O pastor conversou comigo, fez uma oração por mim. Naquela hora, desde que eu entrei na igreja, eu já senti um perfume diferente. E o pastor já veio com muita gentileza conversar comigo, fez uma oração por mim. E naquela mesma noite, eu senti muita paz e dormi. O que eu não dormia bem já fazia vários meses, naquela noite eu dormi bem. E a partir dali, né, ele convidou para participar das correntes de libertação e também da quarta-feira, e a gente começou a fazer as correntes. Então ali já eu quebrei o preconceito, porque eu vi a educação das pessoas, a gentileza e principalmente o amor que elas tratavam as pessoas. Então eu parei porque não havia mais a necessidade de tomar os remédios, né? Essa foi a minha fé. Falei, não, eu vou parar porque agora eu tô bem, eu me sinto bem, né? Foi algo sobrenatural, tanto que quando eu voltei lá na médica, né, no médico, ele falou, o que aconteceu contigo? Você tá tão diferente, né? Houve uma libertação, houve uma mudança total e completa. Larguei todos aqueles santos, coloquei tudo fora. Tá? Fiz uma limpeza na minha casa. Minha mãe e meu pai ficaram assim, assustados com a nossa atitude. Pegamos todas as imagens, todas as rezas e colocamos tudo fora. Para receber o Espírito Santo, eu tive que deixar o meu orgulho de lado. Então ali eu deixei todo o meu orgulho de conhecimentos, de inteligência. Eu me despojei, eu quebrei o orgulho. Eu queria muito receber o Espírito Santo, eu buscava de madrugada, assim, ficava lá ajoelhado, orando, pedindo a Deus que Ele me desse o batismo com o Espírito Santo. Num domingo, né, o pastor buscando o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, que para mim, a manifestação do Espírito Santo na minha vida foi uma paz enorme. Ela era muito grande, né? A paz que veio sobre o meu coração, sobre a minha vida. Eu fui batizada com o Espírito Santo porque eu deixei o conhecimento, eu deixei a inteligência, os livros de lado, né? Eu continuava estudando, só que nas orações, quando eu falava com Deus, eu mostrava para Deus que eu precisava dele, que eu não era nada, né? A medicina não explica o Espírito Santo. O Espírito Santo mesmo é a fé. A gente sempre falava, né, que era pior do que o estrume do cavalo do bandido, né? O Bispo Macedo sempre usava essa expressão. Então a gente falava isso para Deus. Então acho que realmente o Espírito Santo viu essa humildade, né, esse despojamento, né, e veio sobre a minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive aquele desejo de ganhar almas. Então, os próprios pacientes que eu via que já estavam terminais, que iriam falecer, né, em poucos dias, eu já encarava de uma forma não só pela medicina. Aí eu já encarava pela fé. Né? Eu já perguntava, o senhor aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador? E até batizei alguns pacientes. Né? Algumas pessoas até quiseram se batizar, então a gente fez o trabalho do ganho de almas, né? E eu inclusive faço esse trabalho, né? E a gente faz esse trabalho por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que eu recebi, eu quero que as pessoas recebam e que elas tenham a salvação. Todo cristão enfrenta dificuldades, né? Inclusive eu tenho várias dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia e já tive uma grande dificuldade que eu e a minha família passamos. Nós perdemos um irmão, né? Esse irmão tinha 22 anos, muito querido, né? Um rapaz maravilhoso, né? Que só nos trazia alegria. Desde o início que eu recebi a notícia do falecimento dele, enterro, tudo, assim, eu nunca posso dizer que o Espírito Santo me abandonou. Tanto que eu confortava meus pais, eu não fiquei chorando, não fiquei fazendo drama. Meus parentes falavam, por que você não se atira no caixão? Por que você não chora? Eu falava, não, pessoal, eu não preciso disso. Hoje eu sou uma pessoa, né, uma médica que é totalmente dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo, para mim, é assim, a direção. Muitas vezes eu pergunto, pai, para qual lado que eu devo ir? Se ele fala, vai para a direita, eu vou para a direita. Se ele fala, vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele fala, não vai, eu não vou. Fé e ciência caminham juntas, né? Não tem por que a pessoa dizer, eu sou uma médica, eu sou um cientista, eu não quero conhecer a Deus, eu não quero fé. Não tem por quê.
porque o Espírito Santo vai nos ajudar na ciência, ele vai nos orientar na medicina, em qualquer área, na engenharia, na tecnologia, sempre Deus vai dar a direção. Deus está acima de tudo, Ele é a fonte de sabedoria. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Deus, Tu me cercas em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu 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 me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Pois é, minha amiga e meu amigo, Deus sonda cada um de nós. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que cada pessoa tem a sua própria individualidade, seu próprio querer, sua própria vontade. Mas, para atender às necessidades do ser humano, Ele enviou a palavra dele. A palavra dele atende a toda e qualquer necessidade, qualquer que seja a necessidade. Qualquer que seja a necessidade. Não há uma só necessidade, um só problema que a palavra de Deus não venha ao encontro para resolver. Agora, só resolve para aqueles que creem nessa palavra. E isso que se chama fé inteligente, que se chama fé sobrenatural, porque você crê na palavra de alguém que você não vê, que você não viu,
que você não toca, não tocou, que você não sente. Mas é a palavra de Deus. Quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. É assim que funciona. Se você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. Então, a palavra de Deus atende a todas as necessidades, a todos os necessitados, mas a aqueles que realmente creem nela. Se não crê, então não tem negócio, não tem resposta de Deus. Eu sei que muitas pessoas creem na palavra dos santos, dos guias, das entidades, creem nas palavras filosóficas, creem em tudo que existe por aí. Só não creem na palavra de Deus. Só não creem na palavra de Deus. E enquanto não creem na palavra de Deus, essas pessoas vão sofrer. Porque a única coisa que pode resolver o problema das pessoas é crer na palavra de Deus, é a fé na palavra dele. Por isso que ele disse que a palavra dele é como a chuva que cai. A terra que recebe essa chuva faz brotar uma vida nova. A terra que não aceita essa chuva, não acontece nada. Por exemplo, a água cai, a chuva cai no deserto, não acontece nada, o deserto continua deserto. Mas quando a água cai numa terra boa, numa terra que aceita, que assimila, que é humilde, que bebe, que sorve, então essa terra faz brotar vida e traz à existência aquilo que não existiu. Olha só, esse rapaz que nós vamos colocar agora, testemunho, um ex-viciado. Você sabe que o viciado, para a medicina, para a ciência, não tem cura, né? Pessoa viciada não tem cura. Você conhece algum remédio para curar vício? Não, você não conhece, porque não existe. Não existe ninguém que possa curar um vício. Mas a palavra de Deus cura vício também. E é o caso desse rapaz. Vamos assistir o testemunho dele para ver como é que acontece, como é que procede a cura dos vícios. Por favor, pode rodar. Meu nome é Ednei Raimundo, tenho 34 anos, nasci na cidade de Mogi das Cruzes. Nasci num lar muito conturbado e nesse lar eu sempre tive o meu pai como um exemplo para mim. Mas no decorrer dos dias, no decorrer dos anos, ele começou a virar a cabeça dele, mudou muito. E eu fiquei olhando para ele numa situação muito complicada, porque ele começou a se envolver com droga, com bebida. E muitas vezes eu comecei a ver ele agredir a minha mãe. E aquilo começou a me dar um ódio que um ponto de querer matar ele, tirar a vida dele. Aquele que era para ser o meu herói se tornou meu pior inimigo dentro de casa. E nesse pior inimigo, eu prevideciei muitas vezes de madrugada. A minha mãe gritando, chorando, falando para ele parar, porque ele pegava a minha mãe muitas vezes à força, sexualmente falando. E quando eu peguei a primeira vez aquilo, eu pulei em cima dele, querendo bater, porque aquilo para mim foi um choque. E foi quando eu conheci a cola de sapateiro. E nessa cola de sapateiro, andando com amizade da cidade que eu morava, no bairro, foi quando ele pegou. Ele falou: Ney, você não pode, porque não te chama por Ney, né? Você não pode usar drogas, você não pode fazer o que eu faço. Eu falei: quem é o Senhor para me corrigir? Quem é o Senhor para me dar alguma moral? E nessa, ele sentou comigo. Eu pensei que ele ia realmente me ajudar, não. Ele sentou, rolou um baseado de maconha e começou a fumar comigo. Como que pode um pai chegar a fumar maconha com o próprio filho? Aquilo ali para mim mexeu muito comigo. Aí acabou literalmente o respeito. Aí de fato, é verdade, começou a agressão. Começou a briga, começou a desavença e teve numa sexta-feira pela manhã. Eu recordo como se fosse hoje. Ele acordou nervoso, ele foi para cima da minha mãe e eu fui para cima dele. Eu falei: some, pode desaparecer, não vai fazer falta. Para mim, se sendo hoje ou amanhã, para mim, não vai mudar em nada. Pelo que você vem fazendo, você é um monstro. E nós brigou, ele saiu. Nessa que ele saiu, para quem conhece a Mogi Bertioga, que é uma rodovia que não para de passar carro, eu escutei
uma freada muito brusca. Eu cheguei lá fora e eu vi o meu pai caído no chão. Naquele momento, veio a óbito, porque ele ficou estendido no chão, soltando sangue pelo ouvido, pela boca. E veio duas coisas na minha cabeça. Uma delas foi, eu estou em paz, não vou ter mais briga dentro de casa. Mas a outra foi a culpa. Aquilo foi a culpa. Eu falei, eu matei o meu pai. Já que eu tinha matado o meu pai, já tinha acabado com a vida dele, então eu ia acabar com a minha. Eu falei, agora eu acabo com a minha. Eu estava dentro de um carro, foi quando eu queria cheirar cocaína. Comecei a cheirar. E dentro do carro, o rapaz que estava, ele era de uma igreja. E acho que ele estava afastado. E dentro desse carro tinha uma Bíblia. E nessa Bíblia, eu não tinha respeito nenhum com parte de igreja, não entendia nada de Deus. Foi quando eu peguei essa Bíblia e abri o frasquinho e coloquei a cocaína ali em cima da Bíblia. Não tive respeito nenhum com Deus. E foi quando eu estava numa balada, eu cheguei mais ou menos 6h30, 7 horas. Foi quando eu estava entrando uma senhora. Essa senhora tem uns 65, 70 anos. E ela chegou e falou assim, vamos para a igreja? Eu falei, senhora, para a igreja? Não me leva mal. Acabei de vir da zoeira. Acabei de vir de uma situação, se você soubesse, porque até então eu tinha soltado sangue pelo nariz, porque a cocaína, eu tinha cheirado tanto que eu soltei tanto sangue que eu pensei que ia dar alguma hemorragia em mim. Ela, vamos. Ela falou, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu falei, dona, você está procurando a pessoa errada. Ela falou, vamos para a Igreja Universal. Para a Igreja Universal? Eu falei, não vou. Para essa não vou. Vamos. Foi quando eu entrei dentro do ônibus. E nesse ônibus eu fui. Aí eu sentei lá no banco. Ela falou, senta aqui. Foi quando eu sentei, tinha um pastor pregando, não esqueço desse pastor, até hoje. Se eu pudesse ver ele, eu dava um abraço nele. Foi quando ele falou assim, você ficou a noite inteira, talvez você vive com droga, talvez você vive se culpando porque você fez isso, porque você fez aquilo. Eu falei, poxa vida, que senhora maluca. Ela me traz na igreja, fofocar minha vida para esse pastor. Quem é ela? Eu falei, eu vou embora, mas eu fiquei lá no fundo. Porque querendo ou não, a palavra dele mexeu comigo. Mas eu fui falar com o pastor no final. Falei, quem é o senhor aí para falar minha vida? Te conheço. Ele falou, também não. Eu falei, ainda ele é folgado. Ainda ia falar desse jeito comigo, se ele soubesse quem eu sou. Ele falou, não te conheço, não sei quem você é, mas é Deus. Eu falei, Deus? Eu falei, então no lugar errado. Ele falou, vem, continua vindo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu falei, Deus? E isso foi no domingo. Foi assim que eu cheguei na igreja. Foi quando eu comecei a frequentar. Aí eu comecei segunda, comecei terça, comecei quarta, comecei todo dia. Foi quando um pastor falou assim, você que não tem Bíblia. E eu lembro, porque a gente chega na igreja arrebentado. Eu até trabalhava, eu sempre fui esforçado. Foi quando eu peguei uma Bíblia, que eu lembro até hoje, era uma preta. E a Bíblia que eu peguei era igualzinha que eu tinha cheirado. Eu falei, poxa, eu abri, eu comecei a entender que ali não era um livro, não era um caderno, não era um livro que um homem fez, alguém famoso, não, eu vi que ali era algo diferente, porque cada vez que eu lia, cada vez que eu aprofundava, algo dentro de mim ia mudando, algo dentro de mim acontecendo. Eu comecei a largar das coisas que eu falava que eu não ia largar. Eu falei, não, eu falava que largar droga, mulher, bebida, isso não, de jeito nenhum, já está dentro. Mas eu vi que aquilo ali estava me puxando de um jeito que eu falei, não, é isso que eu quero. E eu estava dentro do ônibus, né, com a Bíblia na mão, e uma moça, lembro até hoje, ela falou assim, mas você, Ney, pô, logo você. Eu falei, não, é bom isso. É bom, isso ajuda. E aquilo começou a me dar força, eu comecei a largar o vício. Foi quando
o Bispo Macedo ele falou uma coisa bem interessante, que a gente poderia receber o Espírito Santo em casa. Eu falei, não tem como. Não tem, porque tem uma igreja, tem um templo, então é aqui, dentro do ônibus, lá no fundo. Eu não esqueço. Isso mexe comigo, porque só eu sei que eu passei naquele momento. Eu abri o jornal e ali sempre tem a mensagem do bispo. E naquela mensagem você pode receber o Espírito Santo aí. Ele veio sobre mim dentro do ônibus. Parece uma loucura, parece até assim uma invenção, mas não é. Eu sei, eu tive isso. Ele desceu em mim ali, naquele momento. O ônibus foi andando, foi passando no ponto. Eu falei, meu Deus, parece que eu tô sozinho aqui, mas é algo forte. E eu comecei a chorar lá no fundo. E ele veio sobre mim. E ali eu percebi que ele tinha me selado com o Espírito dele. Mas foi algo maravilhoso, é algo que não tem explicação. Mas eu sei que eu recebi o Espírito dele dentro de um ônibus. E eu entrei dentro do presídio e eu fui fazer uma reunião dentro do pátio. E um preso, ele enfiou a mão assim na grade e ele me puxou com tanta força. Eu falei, ele vai me matar aqui dentro. Eu falei, vai tirar minha vida. Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, me ajuda. Me ajuda. Aí, literalmente, o amor que eu tinha pelas almas multiplicou. E hoje eu tenho o maior prazer de fazer o trabalho. Eu, por mim, morava lá dentro. Morava porque eu aprendi a amar as pessoas. Eu aprendi a dar valor porque eu vi que Deus me perdoou. E hoje, eu sou uma nova criatura. Literalmente. Hoje eu sou uma nova pessoa, aprendi a de fato ter verdade, a dar mais valor na minha vida porque eu não dava, aprendi também a dar valor na esposa que eu tenho, aprendi a respeitar, aprendi a ser respeitado. Eu, sem o Espírito Santo, eu falo aqui abertamente, é melhor que Deus me leva. Me leva antes, porque eu nunca vi uma pessoa vencer sem o Espírito Santo. Porque só quem recebeu o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Quem teve uma experiência profunda com o Espírito Santo sabe. Porque pode passar o que passar, enfrentar o que enfrentar. Ele ajuda, ele sustenta, ele é tudo na vida de alguém. Eu sou a própria testemunha disso. Sem o Espírito Santo eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui. Porque eu era um zero esquerda, ninguém dava nada para mim. Mas depois que eu recebi o Espírito Santo dentro daquele ônibus, o Ney mudou, acabou. Hoje eu sou sim forte, não é por fora não, é de dentro para fora. Eu posso falar, sem o Espírito Santo, eu não sei o que seria de mim. Para mim o Espírito Santo é o primeiro em tudo. Do alto, as lentes flagram um comboio que circula pelas ruas de São Paulo. Dentro dos veículos, a imagem da solidariedade que é levada a quem mais precisa, especialmente em tempos de pandemia do novo coronavírus. Na última sexta-feira, o Grupo Universal nos Presídios levou itens de higiene a presidiários de todo o Brasil, a começar por São Paulo, capital e interior. As visitas foram canceladas e nós procuramos dar esse suporte. Ninguém pode ficar para trás, seja um presidiário, um empresário, um rico, pobre. A hora agora é de ajudar, ainda mais nesse momento de calamidade que o país está vivendo. Os kits também chegaram no Pará. Estaremos doando 20 mil kits de higiene para as unidades prisionais do Pará. Em Rondônia. Devido a essa parceria que nós temos com o sistema prisional no Brasil, eles têm abrido as portas. E esse kit, quando chegar a eles, vai ajudá-los muito. No Piauí. A gente não vê religião, a gente não vê cor,
a gente não vê classe social. E no Paraná? Primeiramente, eu só tenho a agradecer à Igreja Universal. É uma grande parceira nossa, não só nesse momento difícil aí na questão do coronavírus, que está fazendo essa doação desses objetos, desses materiais, para a gente fazer essa distribuição às nossas penitenciárias da região. Os estados do Acre, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Brasília e Rio de Janeiro também foram atendidos pelo grupo. Ao todo, o Programa Universal nos Presídios distribuiu 500 mil kits de higiene pessoal à população carcerária. Foram 7,5 milhões de reais revertidos em itens que, para essas pessoas, valem muito. São produtos, assim, coisas materiais que na rua a gente não dá nem importância, mas aqui dentro é o que mais a gente dá valor. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, há cerca de 727 mil presos em todo o país. Seres humanos que, dentro das condições precárias dos presídios brasileiros, podem ficar mais suscetíveis à propagação da Covid-19, também pela falta de condições de higiene. Tendo esse kit em mãos, o interno vai poder se higienizar, vai poder cuidar da sua saúde e vai poder ter um bem-estar melhor dentro do ambiente prisional. Todo esse processo e todo esse momento que hoje se encontra, né, o nosso estado, as unidades, o nosso Brasil, né, o mundo inteiro, né? Então essa parceria, ela é de suma importância para nós. A direção da unidade que agradece muito quando um tipo de situação dessa como agora está acontecendo. Agora você pode fazer as suas doações via SMS. Veja como é simples. Abra o aplicativo de mensagens e envie um SMS para o número 28453 com a palavra doar e o valor numérico em reais. Exemplo, doar 50 e envie sua mensagem. Você receberá em seguida o comprovante. Apenas na primeira vez que utilizar a opção SMS, você receberá um link para fazer o seu cadastro. Nas próximas vezes, é só escolher o valor e pronto. Meu nome é Dora Facchinetti, tenho 59 anos. Eu ouvia falar muito da Igreja Universal, mas eu ouvia falar muito mal. Eu ouvia falar que o bispo era ladrão, que o bispo fazia lavagem cerebral nas pessoas, que se eu colocasse o pé dentro da igreja, iam tirar até a roupa do meu corpo, que eles tiravam tudo. Eu acreditava que o que saísse no noticiário era verdade. O repórter que tem uma formação, uma emissora, que aparentemente um poder, o que ela não estaria passando uma informação falsa, ela estaria passando uma informação verídica. A minha família começou a ir na igreja e houve uma mudança muito grande, mas foi uma transformação total, foi assim, da água para o vinho, mas a minha mente negava a aceitar aquele fato, eu ignorava. É como se eu não estivesse vendo isso. Eu só olhava a informação. Eu era totalmente perturbada. Eu vivia perturbada. Era uma perturbação muito grande, porque a minha mente ficava perturbada o dia inteiro. Eu via vulto, sempre parece que tinha alguém me seguindo, me atormentando a minha mente. Tem momentos que eu tinha que parar a minha mente, que parece que ela ia explodir. Fui viciada em droga, fui viciada em maconha, cocaína, comprimido, calmante, remédio de emagrecer. Eu sei, fui bebida, cigarro. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. A única coisa que me tocou no meu coração foi vendo uma pessoa que trabalhava comigo tentando suicídio. Mãe de família, com filhos pequenos. Então eu falei para ela, olha,
Eu conheço um lugar que fez muito bem para minha mãe, para minhas irmãs. Se você quiser, eu te dou o endereço para você. Eu sei onde tem, um lugar que foi muito bom. Ela baixou a cabeça e ficou pensando. Na hora que ela levantou a cabeça, ela falou: eu só vou se você for comigo. Aquilo foi um castigo para mim. Eu me arrependi, naquela hora eu me arrependi de ter convidado. Eu fui por ela. Na realidade, eu percebi nesse dia que eu estava precisando muito mais do que ela. Eu já estava morta. Foi feita oração, foi dada uma palavra que me tocou rapidamente, tipo assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Falei, como buscar esse reino, buscar alguma coisa? Eu nunca imaginei que pudesse buscar essa paz, mas que lá me despertou, já houve um despertar, aquela carga pesada que eu carregava, aquele fardo, parece que eu carregava nas costas, andando, que era maior do que o meu próprio peso, ele foi deixado. Naquela mesma hora que ele eu estava leve, eu estava flutuante, não estava mais em mim aquele desejo, aquela necessidade de se drogar, da maconha, da cocaína, do cigarro, da bebida, dos comprimidos. Não, eu conseguia colocar a cabeça no travesseiro e dormir, encontrar paz. Foi maravilhoso isso para mim, descobrir que eu podia existia isso e eu podia buscar. Então eu busquei o reino de Deus em primeiro lugar. É como se Deus pegasse a própria mão dele, entrasse dentro de mim, arrancasse aquela bola negra lá dentro, como se ele arrancasse um órgão de dentro de mim, arrancou fora, naquela mesma naquela mesma hora, a presença de Deus tomou posse de mim, que esse é o maior tesouro que eu pude alcançar nessa terra. Nova vida, vida nova. Essa é a alegria de ter o Espírito Santo, é poder passar essa alegria para pessoas que estão sofrendo, necessitada, desacreditada, como eu lá no passado. Hoje a minha vida, ela não se compara. Na realidade, ela não se compara, não dá para comparar com o que era. É como se eu estivesse contando a história de uma pessoa e hoje eu sou outra, completamente diferente. Eu ponho a cabeça no travesseiro, eu durmo com paz. O relacionamento meu com a minha família é o melhor que eu posso imaginar. Foram eles que me mostraram esse caminho da Igreja Universal. Hoje eu posso dizer a todos da Igreja Universal, não somente ao Bispo Macedo, todo o grupo, todo o corpo da Igreja Universal, eu posso dizer, me perdoa pelo mau conceito que eu tive de todos. Foi a porta que me salvou. Foi a porta que me deu vida, me ensinou o caminho. Eu sou muito grata ao Bispo Macedo, à Igreja Universal e a todo o corpo da Igreja Universal. Resumindo tudo, hoje eu já estou há 29 anos na presença de Deus, liberta de tudo. O lugar que eu mais tive preconceito na minha vida, que foi a Igreja Universal, foi onde eu estou hoje, firme, forte, abençoada. Pode ir que a sua vida vai mudar, com certeza. Não tem como, Deus não é falho, Deus é fiel. E Ele muda de fato. E na Igreja Universal, você vai aprender a trilhar esse caminho e alcançar a vitória na sua vida. Minha amiga, meu amigo, eu vejo a Igreja Universal do Reino de Deus como a chuva que cai
sobre a terra seca, árida, a terra que ninguém quer, a terra de ninguém. Mas essa chuva, quando cai, faz nascer vida, faz criar vida. Porque o espírito da Igreja Universal do Reino de Deus é o espírito de Deus, que é o criador da Igreja Universal. Não sou eu, não são os meus colegas, mas é o próprio Espírito Santo que, através de todos nós, alcança aqueles que são como terra seca. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu